Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O tema que eu separei para falar com os senhores hoje, a respeito de um julgado que eu vou lhes mostrar, versou sobre a aplicação do princípio da não surpresa no âmbito do tribunal local. Há pouco eu gravei um vídeo sobre esse princípio da não surpresa no âmbito do STJ, que tem uma função extraordinária, diferente do tribunal local. Vamos ver como é que é a aplicação no âmbito do tribunal local. Estou me referindo ao recurso especial 2.049.725 de Pernambuco, RESP 2049725. Na referência, na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar a referência completa do julgado e a disponibilização do inteiro teor do informativo de jurisprudência. Isso porque a ementa ainda não foi disponibilizada, em que pese o julgado ter ocorrido ali em abril de 2023. Então vou fazer o vídeo com as informações mesmo constantes do informativo de jurisprudência e do que eu anotei quando da sessão de julgamento. Vamos lá. Como é que se deu aqui o aspecto fático para justificar a pretensão que chegou até o STJ? Na primeira metade do século passado, então, na década de 40 do século passado, deu-se a aquisição de uma parte do chamado Engenho Uchoa, que é uma porção de terra lá em Recife, Pernambuco. É um remanescente da Mata Atlântica, uma unidade de conservação ambiental composta por 20 hectares de refúgio da vida silvestre e 192 hectares de área de preservação ambiental. Durante um bom período de tempo, o adquirente cultivou cana-de-açúcar na propriedade, mas já próximo ali da década de 70 do século passado, ele encerrou as atividades. Desde então, ele tenta alienar a propriedade, mas não consegue, porque todas as tentativas de aquisição do terreno foram restringidas pela prefeitura, que alegava necessidade de preservar a área verde remanescente da Mata Atlântica do engenho. Em 1983, foi promulgada a Lei de Uso e Ocupação de Solo 14.511 de 83 da região, que estabeleceu zonas de uso urbano e de preservação para o engenho Uchoa. Aí ficou ainda mais difícil obter a aprovação para novos projetos na área. Em 2002, o município publicou um decreto que declarou toda a área do engenho Uchoa como de utilidade pública para fins de apropriação e implantação de um parque ecológico, sem oferecer qualquer indenização aos proprietários. Daí então que os herdeiros ajuizaram, em face do município de Recife, uma ação buscando indenização por desapropriação indireta. O município contestou, alegando que o decreto que considerou o imóvel de utilidade pública não impedia a livre disposição do bem. Tivemos uma sentença de procedência, condenando o município a pagar indenização, e ambas as partes apelaram. O autor pediu a reforma parcial da sociedade para que os juros compensatórios retroagissem a data da primeira limitação imposta ao município lá em 83. E o município pediu para que fosse julgada, reformada a sentença de procedência da ação de desapropriação indireta. Muito que bem, até aqui aspectos relacionados ao direito mais administrativo, ação de desapropriação, limitação de uso, limitação ao exercício do direito da propriedade. Aí, na sessão de julgamento da apelação, o advogado, tanto o advogado do autor quanto o procurador do município sustentaram oralmente. Ocorre que, quando o advogado dos autores realizava a sustentação oral, ele trouxe um fato novo. Ele alegou que a lei municipal número XYZ lá seria um ato administrativo concreto, com roupagem de lei formal, e que teria significado na prática o reconhecimento por parte do município de que houve mesmo a desapropriação indireta. E esse argumento utilizado na sustentação oral foi decisivo. E 2 desembargadores mencionaram expressamente essa argumentação na proclamação de seus votos.
Ocorre que isso não havia em nenhum momento nos autos, nem na primeira instância, nem mesmo na apelação do autor, constado da argumentação levada a contraditório. E aí o município interpôs embargos de declaração em face desse acórdão do tribunal que deu provimento ao recurso da autora para determinar que os juros compensatórios retroagissem a esse ato normativo que teria estabelecido restrição ao uso do imóvel e que teria sido tido como um reconhecimento do município de que ali haveria uma desapropriação indireta. O município opôs embargo de declaração sob o argumento de que houve violação ao artigo 10 do CPC e ao artigo 933 também do CPC por uma inovação processual, por ter sido provido o recurso da parte autora sem que os seus argumentos tenham sido estabelecidos por um contraditório prévio. Teve ali uma surpresa, portanto, do município. E aí o tribunal, ao julgar os embargos de declaração agora do município, deu provimento, admitindo a nulidade do julgamento da apelação devido à violação realmente do princípio da não surpresa, porque aquele argumento não havia sido levado previamente ao contraditório. E aí o recurso especial para o STJ veio pela autora. A autora queria a manutenção do primeiro julgamento do tribunal local da apelação dela, que teria sido dado provimento. E aí qual foi a conclusão ao qual chegou o STJ nesse julgado? Ele negou o provimento ao recurso especial da autora e manteve o julgamento dos embargos de declaração que anularam o julgamento da apelação na origem, realmente porque foi reconhecida com acerto a violação ao princípio da não surpresa. Em respeito ao princípio da não surpresa, é vedado ao julgador decidir com base em fundamento jurídico não submetido ao contraditório no decorrer do processo. É a redação do artigo 10 do CPC e, especialmente na atuação dos tribunais, o artigo 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada, que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso. O julgamento será suspenso, a fim de que as partes se manifestem especificamente. Então, o argumento fático novo, apresentado pelo advogado das autoras na sustentação oral em segunda instância, a alegação de que uma lei formal teria sido tida como reconhecimento da desapropriação indireta, ela é um fundamento legal, uma argumentação jurídica nova e trata, portanto, de uma construção argumentativa nova, no sentido de uma tese de reconhecimento de desapropriação indireta igualmente novo. A apresentação de fato jurídico novo como esse, de forma surpreendente, sem prévia possibilidade de ponderação dos argumentos e construção de contraditório sobre esse argumento, fere naturalmente o princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, agiu corretamente o Tribunal de Justiça ao interpretar os artigos 933 e 10 do CPC, quando do julgamento dos embargos de declaração que anularam o acórdão da apelação. É necessária a observância de cooperação processual nas relações endoprocessuais e do direito à legítima confiança de que o resultado do processo tem que ser decorrente de fundamentos previamente submetidos ao crivo do contraditório e debatidos
de modo argumentativo e num legítimo contraditório pelas partes litigantes, para que todas elas tenham possibilidade de exercer influência no resultado do julgamento. Então, a conclusão a que chegou o STJ no julgamento desse recurso especial é a de que, aspas, em respeito ao princípio da não surpresa, é vedado ao julgador decidir com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório no decorrer do processo. Ok, meus amigos? Então, era isso que eu tinha separado para falar com os senhores nesse vídeo. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.